Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. E deu dons aos homens. Meus queridos irmãos, professores, superintendentes da Escola Dominical, nesta lição número 1 do segundo trimestre da nossa EBD, pela graça de Deus, começamos o estudo do tema Dons Espirituais e Ministeriais. Temas que se inserem na campanha com o tema Promessa é para vós e para vossos filhos, lançada pela CGADB e pela CPAD, como parte das comemorações dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Nesta campanha, a prioridade é a busca pelo batismo com o Espírito Santo e pelos dons espirituais. Na lição do segundo trimestre de 2021, o tema é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nesta primeira lição do trimestre, o objetivo geral é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. E são 3 objetivos específicos esboçados didaticamente. Declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Em segundo lugar, analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. E terceiro, informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Então, como primeiro tópico da lição, nós temos os dons espirituais na Bíblia. Em primeiro lugar, na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, Deus concedeu a Israel homens extraordinários como líderes para guiá-los como povo eleito. Alguns tinham dons especiais, como Moisés, Arão, Miriam, Josué e outros, que eram profetas ou mensageiros, que tinham dons especiais concedidos por Deus para a operação de sinais e maravilhas. Mas aqueles dons não estavam à disposição de toda a comunidade. Moisés fazia sinais ante Faraó e o povo apenas tomava conhecimento, e era beneficiário dos milagres de Deus. Eliseu fazia sinais, multiplicando o azeite da viúva, ou tornando doces as águas estéreis, conforme 2 Reis 3:20, e o povo era apenas espectador, ou nem tomava conhecimento de tais maravilhas. Em segundo lugar, os dons no Novo Testamento. Entretanto, na Nova Aliança, no Novo Testamento, como parte do plano de Deus, em Cristo Jesus, ele resolveu dar dons aos homens, como diz lá em Efésios 4:8, após sua vitória sobre a morte e sobre todos os poderes do mal. Indo além dos dons naturais, Jesus resolveu capacitar seus servos, integrantes da sua igreja, dando-lhes dons ou carismas que são postos à disposição de todos os salvos no seio da comunidade cristã. Os dons, nós podemos dizer que são ferramentas à disposição da igreja para que esta exerça sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo, de modo eficaz, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. E assim, a igreja, os crentes, podem usar a armadura do salvo na guerra espiritual, sem tréguas, a que todo salvo é submetido. Neste estudo, veremos o que são os dons, seu propósito e sua classificação, e como são postos à disposição dos salvos em Cristo Jesus. Num segundo tópico, a primeira lição nos mostra 3 tipos de dons. Dons de serviço, que se encontram em Romanos capítulo 12, versículos 7 e 8. Paulo lista 5 dons, chamados dons de serviço, que são as habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo para que possa desenvolver seu trabalho como servo de Deus, a serviço da igreja e do seu próximo. São eles: primeiro, dom de ministério. Esse dom é voltado para o serviço diaconal. Todo crente deve ser servo. Jesus disse que não veio para ser servido,
mas para servir, ou seja, para ser servo ou diácono. Mateus 20, 28. Segundo lugar, o dom de exortar. A palavra exortar, na língua original do Novo Testamento, é parakaleo, que tem o significado de chamar para o lado, para consolar, para encorajar. Paulo diz que quem exorta deve fazê-lo com longanimidade e doutrina. 1 Timóteo 4, 2. Terceiro dom é o dom de repartir. Diz respeito a saber repartir o que Deus lhe conceda ou concede à igreja com aqueles que necessitam de apoio, de ajuda, de assistência, não é? Diz o texto, o que reparte, faça-o com liberalidade. O salmista diz, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Salmo 112, 9. Em quarto lugar, não é? O quarto dom de serviço é presidir. Diz respeito à liderança, não é? Que Deus concede a alguns de seus servos para estar à frente de parte do seu rebanho. Diz a palavra, e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. 1 Tessalonicenses 5, 12. O quinto dom de serviço é exercitar misericórdia. Misericórdia é sentir com o coração a miséria ou as dificuldades dos outros. É a expressão do amor de Deus em nós e de nós para com o próximo. O amor a Deus é o maior dos mandamentos. O amor ao próximo é o segundo em importância diante de Deus, conforme Mateus 22, 34, 37. Bom, em segundo lugar, a lição mostra que há os dons espirituais propriamente ditos, listados em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. São listados 9 tipos de dons espirituais. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom da fé, dons de curar. Não há um só dom de curar, mas há vários dons de curar. Dom de operação de maravilhas, dom de profecia, dom de discernimento dos espíritos, dom de variedade de línguas e o nono tipo, dom de interpretação de línguas. Nas lições, todos esses dons serão explicitados de maneira ampla. A lição nos remete ao exemplo da igreja em Corinto, na qual havia manifestação de todos os tipos de dons espirituais. No entanto, por falta de sabedoria e humildade, havia sérios problemas de ordem espiritual no uso dos dons, incluindo divisões dentro da igreja. Mas a Bíblia tem a orientação correta sobre o uso dos dons. Finalmente, em terceiro lugar, a lição resume o que são os dons ministeriais, que serão estudados em lições subsequentes, com bastante subsídios bíblicos, não é? Os dons ministeriais se baseiam em Efésios 4:11, em que Paulo diz que depois que Jesus ressuscitou, ele deu dons aos homens, dizendo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 8, 11 e 12. Concluindo, podemos dizer que os dons espirituais são indispensáveis para a edificação da igreja, bem como para o desenvolvimento de sua missão com graça e poder sobrenatural. E os dons ministeriais servem para o ordenamento dos serviços e ministérios necessários à boa ordenação e organização da administração da igreja. Assim, meus amados irmãos, esperamos que, com o estudo desse tema dos dons espirituais e ministeriais em toda a nossa Assembleia de Deus no Brasil, nas escolas dominicais, nas classes, não é? Os professores possam extrair dessas lições o melhor pelo Espírito Santo para que a igreja valorize a busca dos dons espirituais. Não sei se os irmãos observam, mas, de um modo geral, nas igrejas, parece que está havendo uma frente fria, não é? Quanto à parte espiritual. Pregações bonitas, bonitos conjuntos e tal, grupos musicais, mas se vê pouco a busca pelo batismo do Espírito Santo e a busca pelos bons espirituais. Então foi de grande valor essa ideia da nossa Convenção Geral e da CPAD de valorizar esse tema, incentivando as pessoas a buscarem o batismo do Espírito Santo. Nos seus objetivos, a CGDB deseja que haja
110 mil batizados com o Espírito Santo, né? 110 mil batizados em água. Que Deus abençoe, que esses objetivos possam ser alcançados. Deus abençoe a todos vocês. CPAD, a editora da Escola Dominical.